cumprimento todos que estão vendo. Como perder o chão embaixo dos nossos pés, porque o médico começou a listar ali 18 para 19 anos, quando eu já me encontrava dentro de uma penitenciária. Depois de 30 dias eu estava pior. E o tempo foi passando, chegou. A gente investiu tudo que a gente não tinha financeiro. Jesus está te chamando e o meu coração ardia. As pessoas, Mais pessoas. E falou para uma mulher assim: pega essa criança e entrega. foi edificante para minha vida e eu continuei fazendo. Eu estou fazendo tudo isso para você ver que eu sou Deus e que você não está. Ele é soberano. Oi, cumprimento todos que estão vendo esse vídeo. Eu quero contar um testemunho, né, que eu recebi há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 para 16 anos. E foi uma bênção que o Senhor me deu e quero compartilhar com vocês, com os irmãos, né, todos que estão vendo. Eu era uma jovenzinha como outra qualquer, né, uma adolescente cheia de vaidades, até vou dizer que era muito vaidosa. E um certo dia, sem menos esperar, apareceu algo na minha testa que tomou toda a minha testa, um vergão, um tipo de um grosseiro, não sei bem o que era, porque nós acabamos não descobrindo o que era. E eu levantei, mostrei para os meus pais, meu pai olhou, não achou que era nada, minha mãe também. Naquela época não se usava, né, e tanto médico como hoje, né, qualquer coisa a gente corre. Naquela época não era bem assim. Então, mas passou 2 ou 3 dias, da mesma forma que veio, desapareceu. E esquecemos o assunto, como se nada tivesse acontecido. Mas para minha, né, sem menos respirar, de repente eu acordo um certo dia e aquilo que tinha aparecido na minha testa estava todo do lado direito, esquerdo do meu rosto e da minha perna esquerda. E eu fiquei muito desesperada, porque aí já não era tão um grosseirinho, era uma coisa muito feia que tinha surgido durante a noite, né? E ali começou o meu dilema. Ali realmente era algo que eu não sabia o que fazer, meus pais também olharam para aquilo e não sabiam o que fazer. E nós, naquela época, éramos católicos, né? A gente se ajoelhava diante de imagens, era o que a gente sabia fazer. Não conhecia Deus, não conhecia o poder de Deus. E ali foi passando o tempo, aquilo não melhorava. O meu pai colocava remédios caseiros que ele costumava fazer e nada adiantava. E o tempo foi passando e cada vez pior aquilo, cada vez mais vermelho, cada vez mais foi aumentando, né? Foi crescendo, tomando todo o lado esquerdo do meu rosto, da minha perna esquerda, na parte da coxa. Até que uma conhecida nossa, vendo, né, aquele desespero nosso todo, ela chamou meu pai, minha mãe e falou: olha, eu conheço um dermatologista na Vila Dom Pedro, fiz tratamento lá, ele é um excelente médico, leva a Fátima lá, com certeza ele vai saber o que fazer. E foi feito assim, eles marcaram uma consulta para mim. E eu fui, quando o médico me examinou, ele falou: olha, meu pai falou: não sei o que é isso. Ele falou: mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um regime alimentar para ela e durante 15 dias ela vai fazer esse regime para ver se não é algo que ela está comendo que está causando tudo isso. E foi feito isso, foi daqui 15 dias eu só retorno com ela. Fiz o regime, o que ele me pediu, tirou alguns alimentos, mas não adiantou nada. Então hoje eu penso assim, né? O Senhor permitiu que eu fosse buscando recursos da terra, né? Para eu chegar a Ele, para eu entender que só Ele podia fazer um milagre na minha vida. E voltei, 15 dias eu voltei no retorno e o meu rosto estava igual, se não pior. Que cada coisa que eu procurava, piorava um pouquinho. Aí o médico olhou para meu pai e falou assim: não sei o que é isso. Simplesmente ele falou que não sabia e desistiu.
Voltamos para casa muito triste, muito desanimado, o tempo passando e aquilo crescendo, aumentando, e aqueles remédios que ele me colocava no rosto, que ele fazia em casa, que as pessoas falavam, olha, faz aquilo que é bom, faz isso que é bom. Queimava, ardia, era muito ruim. Mas sem saber o que fazer, né? Não, ele experimentando essas medicações que ele mesmo fazia. Até que um dia uma colega minha de trabalho, eu trabalhava numa indústria de tapetes, ela falou para mim, Fátima, eu sou de um centro espírita, você não quer ir lá comigo? Olha, nessas alturas eu iria em qualquer lugar e faria qualquer coisa, porque eu só queria ficar bem. Eu era uma moça extremamente vaidosa, e imagina eu daquela forma, as pessoas me paravam na rua e sem me conhecer perguntavam, nossa moça, o que você tem no rosto? Né? E, então eu imaginava que era muito feio mesmo, porque pessoas que não me conheciam, né, me perguntavam, e eu falava, não sei. A minha resposta era só essa, não sei. E eu fui no espiritismo, fui no centro espírita com ela. Chegamos lá, eles me fizeram uma roda, me colocaram no meio, começaram a fumar charutos, cachimbos e baforar soltar aquela fumaça no meu rosto e na minha perna. E eu fiquei ali quieta, né, vendo aquilo e esperando que aquilo fosse resolver. Voltamos para casa à noite, fomos dormir e eu peguei um hábito nesse tempo de levantar e a primeira coisa é me olhar no espelho. E eu corri pelo espelho, meu rosto estava igual, se não pior, porque eu via que cada coisa que eu procurava piorava um pouquinho. E para desespero meu não estava melhor. O tempo foi passando, eu daquele jeito, meu pai sempre com os remédios dele caseiros, tentando desesperadamente algo que, né, pudesse me curar. Até que o gerente dessa empresa que eu trabalhava, ele me chamou no escritório dele e falou, Fátima, a gente está vendo, está te observando, está vendo que você não está bem, o seu rosto está muito ruim, né? E a gente pensou em te dar férias adiantado, porque quem sabe é o pó do tapete, esses fios que ficam no ar, pode estar te causando alergia. Mas eu vou te falar uma coisa, quando isso sumir no seu rosto, uma coisa você pode ter certeza, vai ficar uma cicatriz muito feia, muito profunda. E eu chacoalhei a cabeça e concordei, falei, eu também acho, é verdade. E saí e fiquei um mês em casa, esperando que fosse alergia, né, daqueles fios, daquele pó do tapete. Mas não, continuou, piorou, foi piorando. Aquele mês, quando eu voltei para o trabalho, depois de 30 dias eu estava pior. E o tempo foi passando, chegou a quase um ano já, eu daquela mesma forma, pior até. E eu já não tinha mais onde buscar, o que fazer, o desespero já estava tomando conta de nós. E o último recurso foi uma benzedeira. Chegaram para meus pais e disseram, olha, conheço uma benzedeira muito boa. Eu já fui lá várias vezes, ela benze, vai ser muito bom para a Fátima. E lá fui eu, com os meus pais, porque eu já não me importava aonde eu entrasse, eu queria ser curada. Então fui nessa benzedeira, ela me benzeu, fomos embora. À noite dormi, de manhã, como de costume, eu corri para o espelho e meu rosto estava igual. Aí chegou a um ano já que eu estava dessa forma. Um ano e alguns meses, já tinha passado os meus 16 anos. E já desesperada, não sabia mais, né, não tinha mais o que buscar. Médico, eu fui no espiritismo, fiquei de férias para ver se não era, né, o próprio gerente me propôs para ver se não era alergia. Eu fui numa benzedeira, usava remédios caseiros e nada adiantou. E ali sem já esperança de ser curada, né, desesperada mesmo, né, tão jovenzinha como eu era, tem um irmão que era novo convertido. E só que ele naquele um ano, eu creio que Deus não permitiu que ele falasse nada. Ele só observava, ele só via meu desespero, mas ele não falou nada, porque ele não contava pra gente nada que ele fazia, nem onde ele ia, sabíamos só que ele estava frequentando uma igreja evangélica. E então ele
nesse dia eu acordei, era uma quarta-feira, eu acordei e corri pro espelho, e pro meu desespero, aquele, que eu não sei o que é, que nome eu daria para isso, entrou nos meus olhos, no meu olho esquerdo e na minha narina esquerda. Aí eu comecei a chorar em desespero, chamei meus pais e falei, olha como está o meu rosto. Agora o senhor não vai mais poder pôr esse remédio que o senhor coloca, falei pro meu pai, porque vai queimar os meus olhos. E eu chorando desesperado, e meu irmão acordou e falou para mim assim, olha, fica pronta, quando eu chegar do trabalho, você vai num lugar comigo. E nessas alturas eu iria para qualquer lugar, eu só queria ficar bem. E eu passei aquele dia ansiosa esperando meu irmão chegar do trabalho. Quando ele chegou, ele se arrumou, nos arrumamos e fomos ali para a igreja do Parque Sevilha. Não tinha culto, era uma quarta-feira, mas entramos pela lateral, tem uma casa de zelador, tinha na época uma casa de zelador lá, que morava uma senhora com sua filha. E essa moça era a namorada do meu irmão. E nós entramos ali e a Marta não havia chegado ainda do trabalho, aguardamos ela chegar. E quando ela chegou, meu irmão falou, eu queria que você orasse para minha irmã, olha a situação dela. E nós descemos ali para a igreja, dentro do púlpito ali tinha uma salinha, nós entramos dentro daquela salinha, eles dobraram os joelhos e falaram para mim dobrar também, começaram a orar, ela começou a orar e eu escutava eles falando, mas eu não sabia orar, eu sabia apenas rezar, tinha as rezas prontas, né, que a gente sabia. E fiquei ali ouvindo as orações e de repente o Senhor começa a usar aquela moça e falar para mim que eu era uma flor do jardim dele, que ele me amava, coisas muito lindas que eu nunca tinha escutado alguém falar, eu não sabia quem estava falando, mas era o próprio Senhor, né? Ele disse para mim que se eu cresce, naquela noite ele me curaria. E que eu, depois disso, todo lugar que eu fosse, eu contasse o milagre, né? A cura, desse o testemunho. E fomos para casa, isso já era por volta de 11 horas da noite, fomos deitar, dormimos. Quando eu acordei no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o espelho. E para minha alegria, irmãos, meu rosto estava com uma camada seca, uma casca seca, e na minha perna igual. E eu corri, chamei meu irmão, falei, Carlos, olha o meu rosto. E ele olhou assim, chacoalhou a cabeça. 2 ou 3 dias, 4, não lembro bem, não chegou uma semana, meu rosto estava completamente limpo, não ficou cicatriz. A minha perna igual também, não ficou nenhuma cicatriz conforme eu achava que ia ficar e todos que me conviviam também achavam. E aí eu tinha já 16 para 17 anos aí, né, nessa época, não fui mais para a igreja porque meus pais não permitiam que eu fosse sozinha, a gente não andava sozinha à noite. E com 21 anos eu voltei para a igreja. E aí eu comecei, lembrava sempre que o Senhor tinha feito na minha vida, né, um milagre, aquela experiência que eu tive com o Senhor. E então eu já entrei para o grupo de mocidade, logo de início já me colocaram, então todas as igrejas que a gente ia, que eles nos chamavam, aí a mocidade já me empurrava na frente para mim contar esse testemunho. Então eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, que eu comecei a contar todas as igrejas, para todas as pessoas que eu conhecia. E hoje foi me dada essa oportunidade, depois de 46 anos, de contar novamente esse testemunho para a glória do Senhor. Obrigada.